Olá, amigos do Mundo Pet, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal História de Patinhas, esse canal de histórias que inspiram histórias e que só aumenta a nossa corrente pet do bem. Sou Patrícia Rodrigues, Hermovete, e hoje eu vou falar, assim, junto com um convidado, sobre um assunto que eu gosto muito. Olhos dos cães. Isso, oftalmologia veterinária. E para isso, nada melhor do que um colega veterinário amigo, Guilherme. Tudo bem, Gui? Tudo bom? Como vai? Obrigada por aceitar esse convite para a gente falar de oftalmologia. A gente adora, né? Isso aí é um prazer enorme. Eu que agradeço muito o convite, porque falar de oftalmologia para mim é uma diversão. O Gui já veio aqui num episódio, acho que faz um tempo já, né, Gui? Faz alguns meses já. É. E é sempre muito bom receber você. Obrigada pelo Eu que convite. agradeço. A gente quer falar de uma maneira simples para vocês, porque esse canal é para vocês, né? Então, assim, eu sempre falo pro Gui, esse canal foi feito para o tutor. A gente sempre, especialistas, qualquer assunto que a gente fale aqui é para o tutor. Então, a gente sempre tenta falar de uma forma mais leve, mais tranquila, como a gente fala no consultório, né? Sim, E falar de oftalmologia veterinária, até acho que a gente falou disso naquele episódio, eu sempre falo, não tem como, tipo, não tem horário, não tem como encaixar, não existe isso, né? A partir do momento que o tutor percebe alguma coisa estranha no olho do cachorro, se me liga à noite, tem que ir para o hospital, se liga na clínica, tem que encaixar, porque qualquer coisinha pode virar um negócio que depois a gente não consegue mais tratar. não consegue. O pessoal da clínica também estão instruídos a encaixar imediatamente, pede para vir, se estiver perto, principalmente, para ver se dá tempo de resolver, né? Porque às vezes, dependendo do que for, se demorar muito, não tem mais volta depois e passa a ficar cego, né? Então, uma preocupação é tentar atender rápido. E é apaixonante quando a gente consegue casos de acidentes, brigas, enfim. O paciente chega a tempo e a gente consegue resolver. Isso é muito bom para nós, né? Nossa, é muito gratificante. É assim, lógico, a gente acaba atendendo muita clínica, muita cirurgia, né? E fora a oftalmologia, mas é tão bom você ver. Primeiro que o olho dói, né? Então, assim, a gente sabe disso. Eu sempre falo aqui nos episódios. Gente, pelo amor de Deus, pensa se cair uma maquiagem no seu olho, se cair um cisco, se cair alguma coisa, dói. Dói. Né? E aí você imagina o tanto que a córnea ela tem nervos, o tanto que isso dói, como dói no humano, dói no Nos pet. pets. E qual que é a diferença? Às vezes eu falo assim, a gente mesmo acaba colocando dedo. Quantas vezes eu já não fiz isso para tirar uma maquiagem, para tirar um negócio e machuca? Imagina o cão, Imagina. que ele não, tipo, ele não vai entender que isso vai machucar e que ele pode, né, perder uma visão. Então eu percebo que o tutorzinho de oftalmologia ele é muito grato, porque assim, lógico que nem sempre a gente consegue resolver, voltar uma visão, deixar que, né, que fique com o olhinho. Mas o quanto é grato, porque você tira a dor, você tenta fazer um tratamento legal, e muitas vezes você tem sucesso. Então, eu gosto bastante, nossa. Eu amo também. Tenho muita satisfação também, porque tem, como você falou, o pet, eles são 1000 vezes melhores que os humanos, né? Então, eles têm uma resistência à dor maior. E às vezes eles não demonstram, mas está sentindo, né? E por causa disso, às vezes passa desapercebido pelo tutor. Então, por isso que é gostoso vir aqui falar, e às vezes a gente vai mostrar aqui determinados sinais, sintomas que passam desapercebidos justamente por essa resistência à dor maior que eles têm. E se a gente conseguir ajudar as pessoas a detectar, né, determinados sinais, já levar imediatamente para consulta para não se tornar um problema pior, né? Porque tem problemas que vão evoluindo se não cuidar, né? E leva até a cegueira, né? As minhas recepcionistas, às vezes eu vou fazer uma vacina. Aliás, tudo que eu for fazer, eu tenho já um protocolo, né? Então, assim, veio só para vacina. Vou examinar de cabo a rabo. E elas falam assim: nossa, doutora, toda vez você apaga a luz, você olha o olho do cachorrinho. Eu falei: gente, olha para esse cachorrinho. Você consegue ver alguma coisa? Não.
apagou a luz, colocou uma lanterna, você Uhum. consegue ver coisas que o tutor não consegue, Sim, né? Principalmente em pugs, né? Assim, em bulldogs, é muito assim, nossa, eu nunca percebi que a córnea do meu cachorro estava escura, sim. né? E você não percebe mesmo, se você realmente... Por isso que eu falo, às vezes, mesmo numa vacina, a gente conversa muito nas reuniões dos veterinários, é muito importante. Ah, eu não sou oftalmologista, tudo bem, mas apagar uma luz, olhar com a lanterna, bater uma foto, mandar, indicar, porque tem coisas que não dá para ver mesmo, a olho nu. Eu atendo as consultas de oftalmologia na clínica, mas vira e mexe, chega a lotar lá a recepção, né? E aí a recepcionista pega, "Ô, você não pode fazer uma vacina enquanto o doutor tal tá ocupado e tal?" E é inevitável, né? O cachorro chegou perto, já vai olhar a córnea, já vai olhar se tem catarata. Na recepção mesmo, já começa a olhar. Né? É irresistível, É né? irresistível. Não, muitas vezes, até o doutor brinca, ele fala, nossa, acabei de, não gastei com uma consulta, É, porque assim, é tipo, não tem como, você vai fazer uma vacina, não tem como você não e aí falar. entra aquele shih tzu, aquele pug, os braquicefálicos no meio da consulta, para fazer uma vacina que seja. Aí eu falo, olha, desculpa, eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu sou oftalmologista. Aí a pessoa fala, ai, que sorte que eu dei. Ela fala, né? Muitos falam, né? E é porque já vai na sequência ali, né? Já vai ser uma avaliação geral. E aí a gente já sabe quais são as raças predispostas a ter algumas patologias. Então, Sim, eu percebo que às vezes o doutor fala assim, imagina, já tem 6, 7 anos, nunca ninguém falou isso. Eu tô atendendo normal, fazendo uma vacina, e eu falo, nossa, ele tem uma triquíase de carúncula, tá, tipo, seria legal ter tirado, ou também ainda é tempo, porque você viu que a córnea tá ficando pimentada. Ela falou, nossa, tipo, eu nunca percebi isso. e o tanto que pode ajudar, né? Pode. Assim, é muito linda a oftalmologia e, assim, o quanto que a gente... Eu lembro que quando eu tava acho que foi no mestrado, doutorado, eu não lembro. Eu rodava, né? Não, foi no doutorado. Eu tava fazendo ortopedia lá na Unesp Jabuticabal, mas a gente rodava os setores. E aí, eu fiquei, acho que uns 3 meses com o Laus, o Luiz Laus, que já aposentou, né? E eu fiquei na oftalmologia na época do doutorado. E aí ele falava assim, para todo mundo, né? Para os residentes que estavam lá. Quem tá na sala de espera? Qual a raça? Ah, é um Rottweiler. Vocês acham que é o quê? É. Quem tá na sala de espera é um Poodle. O que que você acha que é? Então, assim, é um Shih Tzu. Tá, com as patologias. E assim, realmente, às vezes veio para uma consulta oftalmológica. Você pega a raça, você já imagina o que vai ser. Sim. Lá na Toca a gente tem uma brincadeira com os estagiários, né? Que é assim, antes de entrar na consulta, eu peço para elas passarem, as meninas, elas passam, tem que olhar de longe, entrar na sala e falar o que que é, o que que vai ser. Aí, quando é uma catarata, dá para ver, né? Mas aí você vê uma hiperemia, você vê secreção, você vê o olho mais fechado, e aí já tem a dica, né? A raça, né? Então a gente faz uma brincadeira lá. Aí a gente, no final do dia, quem ganhar, quem acertar mais, ganha um presente no final do dia. Nossa, Ó, é legal. legal fazer estágio na sua clínica, É, hein? é um chocolate, né? É. Não, arrasou, é verdade. E o recepcionista é muito assim também, como lá não é só de oftalmologia, né? Então a gente atende de tudo. Eles entram assim, doutora, tem uma consulta. Ah, tá. Falou a queixa? Ah, não sei, mas acho que oftalmo, o cachorrinho tá com o olhinho meio fechado. Então, assim, Já sabe. eles já vão saber, não tem como. É uma coisa que eu falo bastante para eles, que eu acho que é até importante a gente falar para os tutores em casa, que é para eles mesmo isso, o colar elisabetano, né? Sim. Ele é, assim, o terror. É o terror dos cachorrinhos e dos tutores. Porque Sim, todo mundo fica com dó. Você fica. coloca um colar, o cachorro para. Aquele balde na cabeça, ele para. Para. Não quer comer, não quer tomar água, não quer fazer xixi, não quer fazer cocô. E simplesmente para o tutor isso é muito ruim. É. Mas é tão difícil, né, Gui, você explicar a importância desse colar. Qual que é a diferença, sim, estar ou não com colar? Não, não tem o que fazer. É, Você tem que pensar que ele vai mexer no olho. Então, que você precisa do dependendo colar. da raça, né, do porte, né? O colar é maior, grandão, o cachorro fica batendo na casa inteira, não consegue se locomover. Forma também uma acústica, né? Vira um som, abafa o ouvido. Mas é necessário, é fundamental usar, né? Porque senão
já está incomodado, ele pode machucar novamente o olho já machucado. No caso, Piorar. por exemplo, uma úlcera, né? Porque dói, então ele vai querer mexer. E se não tiver o colar, pode evoluir para um problema, nossa, pior ainda, né? Pior, e aí é que nem eu falo, mesmo pós-cirúrgico, tá com ponto, por que que ele não vai mexer? Ele vai mexer, Vai. né? Então, assim, vai bater nas canelas, o colar, dá dó, vai bater nas quinas, não quer comer, não quer tomar água, tipo, dá na boca, coloca no meio do colar. Mas uma coisa que eu falo direto pra eles, principalmente aquelas úlceras indolentes, que demoram Hum, muito pra cicatrizar, falo, eu prometo pra você que o seu cachorro vai acostumar com o colar. Tipo, vai acostumar. acaba acostumando. Acaba acostumando. Assim, os primeiros dias vão ser ruins, mas depois você vai ver, ele vai fazer tudo com o colar, ele vai comer, ele vai tomar água, ele vai fazer tudo, vai fazer xixi, cocô. É que realmente os primeiros dias são piores. Então, e é batata, assim. O cachorro fez uma cirurgia lá, né? Tá com um ponto em torno da pálpebra, por exemplo. Tem que usar o colar. Aí, passa 2 dias, o tutor volta com o paciente. Aí eu pergunto, né? Você tirou o colar, né? Ai, tirei só um pouquinho. Aí, agora vai ter que anestesiar de novo para corrigir, né? Vai ter que fazer de novo os pontos, vai ter que, às vezes tem que debridar de novo, porque não fecha mais. Então, vamos evitar, né? Vamos É. evitar tudo isso. No modo geral, a gente sabe quando tirou o colar. É, Porque existem patologias que o tratamento, a gente sabe que evolui para melhora, entendeu? Então, sim, assim, não tem como voltar e tá pior, né? Nas pingou escolhido, você fez. Não tem como, é que tirou. Às vezes eu tirei só para ele dormir, mas eu falei, a hora é o perigo, é, né? Você tá dormindo, teu marido tá dormindo, e assim, deu uma acordadinha, ele já é. coloca. É que nem eles ficam assim, mas pode colocar aquela boia, doutora? Não pode, porque ele vai continuar coçando. A patinha pode até não conseguir chegar, mas ele vai coçar nos Esfregar em lugares, alguma vai outra coisa. esfregar. Ah, pode ser um colar menor? Não, pensa, eles são inteligentes. Ele vai pegar o quê? A quina de uma mesa, a quina de um sofá. Pode ser o mole? Não pode. Pior Porque ainda. assim, você imagina, ai, legal, de telinha, mais molinha, mais gostoso, doutora. Ó, batata. Ele Ele dobra, dobra e aí esfrega. esfrega. Tá aqui, Então tem que ser o chato do colar duro. tem Não que tem ser. jeito. Eu tenho caso de paciente que esfregou na quina mesmo. Na quina, E né? aí, de uma coisa que era uma outra, uma cirurgia de catarata, né? Ficou esfregando, virou perfuração. Então, por causa do cone curto, colar curto, né? E aí, a gente orienta, explica, mas às vezes Explica. acontece. Não, e eu sei que é tudo por dó. Cara, É, ninguém tá falando que assim, eu sei que é por dó. Eu tenho dó também de colocar nos meus sim, cachorros. A gente fica assim. Só que, eu só cortei, doutora. Pronto, pronto. ficou. Foi o suficiente para ele conseguir encaixar É, num. antes de ser veterinário, nós somos tutores, né? É, Recentemente, a minha labradora teve uma dermatite psicogênica, né? Ela já tem displasia coxofemoral, ficou, ficou com dor, né, no quadril e ficou se coçando muito na região. E a hora que eu vi, eu falei, colar. Aí a gente sente dó também, né? Claro. Mas se não fosse o colar, ela não tinha sarado, entendeu? Demorou a ferida para criar pelo em volta de novo, tudo. Tava feio. Então, assim, eu sei que às vezes a gente tende a querer burlar a lei ali, né? De não usar o colar, mas é por pouco tempo e vale a pena, entendeu? Experiência própria. é. Arrasou. E aí, vamos trazer alguns casos? Vamos mostrar alguns casos que às vezes a gente, nessa rotina, como a gente estava falando no início, o paciente tem um problema e o tutor não consegue identificar. E aqui dá para a gente mostrar algumas coisas. É. Vamos colocar. Fábio coloca pra gente o primeiro caso. A gente trouxe umas imagens, né, de Sim, alguns pacientes, pra gente tentar. Lógico, eu sei que vai ser muita coisa, muita imagem, é muito estranho, mas só pra gente poder passar pra eles claro. uns casos que a gente atende na rotina
Ah, então, esse caso Esse. é bem interessante. É, é o famoso intrópio. É quando as pálpebras, elas ficam invertidas e acaba tocando o cílio ou a própria pálpebra na córnea. Então, dá para notar na foto aqui do lado direito, o paciente com o olho fechado, aquele incômodo, lacrimeja muito, não consegue ficar aberto, pisca constantemente. E essas raças orientais, elas têm uma tendência, né? O Chow Chow, o Shar-Pei, tem muita dobrinha. Então, quando ele chegou lá, esse paciente dava dó, sabe? Uma epífora, assim, abundante, um incômodo, uma hiperemia, assim, então olho vermelho, lacrimejando. Quantos anos ele tinha, Gui? Aí é Já era jovem, adulto? jovem, jovem. Mas não era filhote ainda, já Filhote deu pra não. operar. Não, então, ele já tinha um ano, mais ou menos. E aí eu fiz a correção, até a foto do lado esquerdo, parece que ele tá rindo, sorrindo, de tanta É. felicidade que ele ficou. A cirurgia não é uma cirurgia complicada, a recuperação é rápida e o resultado tá aí, ó. E aí, você vê na foto, ele tá de colar, Uhum. né? Tá de colar, porque aí tava no pós-operatório recente. Então, essas raças orientais, mais frequente nas orientais, mas Chow outras Chow, raças tem também. Shar-Pei. O que mais que a gente pode colocar Tem, para tem, esses entrópios? tem várias raças que tem, né? Às vezes um labrador tem, É, mas mas não é tão nessas que tem muita dobrinha, né? O paciente tem muita dobrinha, é mais comum mesmo. golden. Até que eu pego Golden, bastante golden com entrópio. Eu golden, até explico pro tutor, eu falei assim, calma, por enquanto, vamos esperar pelo menos ter um ano e sim. pouco, desenvolvimento total. Tudo bem que golden a gente seria até legal esperar uns 2 anos, mas é, esperar um pouquinho para ver como vai ficar, ver o tanto que a gente tem que tirar, né? É diferente por exemplo, um Shar-Pei. Você tem que fazer pelo menos. Até atendi um cachorrinho que eu falei pra tutora, olha, ele é muito filhote, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer umas preguinhas, só para parar de machucar a córnea, né? Uhum. De ter essa úlcera, de ter esse incômodo. Quando ele crescer, nós vamos fazendo as preguinhas, aí a gente retira o tanto de pálpebra Que sobrou. que sobrou, né? O que importa é já resolver. E esse Shar-Pei que eu atendi, o último, dava muita dó. Ele não enxergava. Tipo assim, ele Não não chega. enxergava. Não tem como, porque a pálpebra tá totalmente fechada. Acho que por aquela frestinha que sobrou aberta, ele conseguia fazer as coisas. Quando a gente colocou as pregas, né? E ele saiu de lá enxergando, o tutor falou: Cara, meu, ele tá É muito enxergando, legal. ele tá descendo, subindo escada, ele tá não sei o quê. Você imagina um negócio sempre no seu olho, sem você conseguir enxergar? Tá louco, é sofrimento, né? Tem muitos, tem alguns bullies também que fica com essa pálpebra viradinha. Então, o legal mostrar para os tutores é que se você perceber que seu cachorro pisca muito, ou lacrimejando muito, né? Fica muito vermelho, corre, E que que ainda é um filhote pré-adolescente, né? Porque geralmente vai. é novinho, né? Como é novinho, tipo, ele já nasceu assim. Então, Sim, assim, teoricamente, nossa, que estranho. Ele tá sempre lacrimejando, ele tá sempre. Eu tô com um Golden assim também. É um entrópio, não é tão grave, mas assim, é um leve entrópio de pálpebra inferior, bilateral, mas já é o suficiente para ele ter incômodo. para Pra estar incomodar. sempre lacrimejando, tem uma lágrima mais ácida, então tá sempre marcando. É um cachorrinho que você olha pra ele já tá com o olhinho mais fechado. Então, assim, E, a, e esse incômodo pode levar a problemas secundários, né? Por exemplo, tá muito tá incomodando, lacrimejando. Nessa, ele vai querer enxugar com a própria pata ou esfregar em algum lugar, ele faz um outro machucado, né? Faz uma úlcera de córnea, por exemplo, e aí vira um transtorno e um tratamento simples, né? A gente é faz uma a correção cirúrgica. correção, né? 10, 15 dias tá de alta já para Vida que segue, viver só normal. tranquilo. Pós-operatório, uma pomada, um remédio para dor, não é nada absurdo. É bem tranquilo de resolver esse caso, né? Vamos colocar mais um caso? Esse. Ah, então, esse caso é bem interessante.
essa Dachshund, ela chegou no consultório com os olhos, com essa exoftalmia, né? Essa O olho olhão esbugalhado, né? esbugalhado para fora. E os tutores, um casal, levou, né? Desesperados, desesperados. Meu Deus, ela acordou assim. E aí, depois de investigar e fazer alguns exames, né, eu diagnostiquei com essa doença que chama oftalmopatia de Graves. É uma orbitopatia, vamos dizer assim. Por trás dos olhos, inflama as estruturas, os tecidos, principalmente a gordura que tem atrás. E quando inflama, empurra os Empurra. olhinhos para frente. É muito comum em pacientes com hipertireoidismo. É muito comum. A tireoide começa a produzir muito hormônio, né? E acaba inflamando, o espaço retrobulbar fica menor, acaba inflamando a parte de trás do olho. Não necessariamente o paciente com hipertireoidismo vai ter a oftalmopatia de Graves, mas quem tem a oftalmopatia de Graves pode Tem que investigar investigar. a parte de tireoide. Tireoide. E aí depois que fez o tratamento, né, basicamente com anti-inflamatório, ela já voltou ao normal, os olhinhos, ficou uma gata ali, ó, dá pra ver, Linda. até tá com lacinho ali, fofa. É um caso que pode assustar muito, né, esses tutores chegaram muito preocupados, mas graças a Deus deu certo. Bem, arrasou. Vamos colocar outra, vamos ver. Esse caso chamou muita atenção. Inicialmente, esse paciente passou com um clínico, foi curioso, numa outra clínica. E diagnosticaram olhinho de cereja, né? A Uhum. protusão da glândula Da da glândula terceira pálpebra. pálpebra. E assim, iriam fazer a cirurgia para isso, né? Mas a tutora e a clínica me chamaram para uma segunda opinião. E quando eu cheguei, estava assim, vermelho, sangrando. Isso não é Não nunca, né? Então, é. só que tem de sangue aí não faz sentido, né? Na hora eu vi que era um nódulo de pálpebra. E como é muito perigoso, né? Nódulos, né? Ser até uma doença venérea, né? Que a gente chama, TVT, né? Então eu indiquei a cirurgia, remover Então ele estava realmente na pálpebra inferior, então. na verdade Na na terceira terceira pálpebra? pálpebra. Ah, Tava na entendi. terceira pálpebra, por isso que confundiram, né? Com Mas ele tava a. na frente da terceira pálpebra, A não glândula aqui. estava lá bonitinha A e o nódulo glândula estava tava na no frente. lugar e o nódulo na frente. E esse cachorro é extremamente bravo. Ele é um leão. Ele é um leão, ele é muito bravo. Então acho que também isso dificultou para quem não tem Poder muita, chegar para quem não tem muita É. experiência, né? E aqui o pós-operatório, fiz a cirurgia, foi recente esse caso e nós enviamos o nódulo para um histopatológico, para uma biópsia lá. E agora estamos esperando o resultado, mas ele tá top agora. Até para os tutorzinhos, eu sempre falo, né, que assim, a gente tem pálpebra superior e inferior, Isso. e o cão tem a terceira pálpebra que fica aqui dentro. E é até bom mostrar aqui, talvez não dá para ver tanto, mas tipo, a terceira pálpebra do cão fica aqui, ó. Fica aqui por dentro. É uma membrana. Depois a gente podia até trazer umas fotos para mostrar para eles, né? É. E até mostrar ela subindo. Ah, eu até tinha umas que tem um cachorrinho que eu vou ver, ele sobe a terceira pálpebra. Eu falo, não acredito. E tampa o olho. Então eles têm três, né? Teoricamente, três pálpebras, que seria a É, terceira pálpebra. o nome comum, né, que se chama de terceira pálpebra, né? Às vezes muitos tutores ficam assustados. Subiu uma pelinha no olho. Na verdade, é uma membrana Lembrando. que serve até como proteção, né?
Então, vamos esperar o resultado, depois eu conto para vocês É, se era realmente depois me fala o que que é, mandou pra estopata, né? isso. Muito bom. E você vê, imagina a qualidade de vida desse cachorro. Ele tinha, tipo, um nódulo direto ali batendo na córnea. Tampa a visão, né? Sangra, Parcial, você viu? sangra, incomoda, dói e simples de resolver, É. né? Foi uma cirurgia, tudo bem, mas Mas tem que tem fazer, que fazer. tem que fazer. E usou o cone também. Usou o cone. Não tem como. Você imagina como é que você vai tirar um nódulo da terceira pálpebra, ou seja, qual for a pálpebra, e sem um cone? Sem cone, não Não tem dá. como. Vamos colocar outro caso? Ah, esse caso aqui é bem interessante. Então, Vamos lá. para os tutores que às vezes não conseguem perceber que o olho está começando a ficar mais esbranquiçadinho, uma secreção mais esverdeada. Aqui a gente tem um cílio enorme vindo lá da carúncula, lá do cantinho onde chora, até o centro aqui da córnea. E, e essas bolinhas brancas que vocês estão vendo são as glândulas de meibômio que produzem a parte lipídica da lágrima. E elas estão inflamadas, obstruídas, ou seja, é um típico caso de uma lágrima que não exerce um papel de diminuir o atrito ao piscar, né? E isso vai causando uma agressão contínua na córnea. Já tem agressão do cílio, agressão de uma lágrima aguada, vamos dizer assim, né? Menos lipídica, desequilibrada. Desequilibrada. Falou E tudo. isso constantemente vai machucando, forma vasos sanguíneos no centro. Esses vasos extravasam para o estroma e dá esse aspecto mais esbranquiçado. O estroma da córnea, a gente acaba falando isso, É. acaba extravasando pelas camadas mais intermediárias, e aí dá esse aspecto esbranquiçado, né? Então, um paciente que precisa de um tratamento de pálpebra, né? Lavar bem essas pálpebras com shampoo, para fluir melhor a parte lipídica e equilibrar a lágrima, usar um imunomodulador, né, de um colírio manipulado para ajudar a desinflamar essa pálpebra e e lubrificante, né? Além de o ideal seria também já fazer uma cauterização ou tirar esse cílio dessa triquíase aí de carúncula que está bem no E cantinho. talvez fazer mesmo uma retirada dessa pálpebra. Você não faria? Ou você cauterizaria só ele? Ou remover, Talvez aqui tirar um pouco. ou retirar. Que aí você já faz uma cantoplastia e E aí não nasce mais, né? medial Porque e não nasce mais. E aí é até bom, se é um braquicefálico que tem olho grandão, quando você tira esse pedacinho aqui, esse cantinho, fecha um você pouquinho as deixa o olho mais pálpebras. fechadinho, né, doutora? E É, aí já fica mais protegido, mais né? protegido, não corre o risco do olho poder pular para fora, né? Eu até acho que eu coloquei, depois o Fábio vai colocar uma shih tzuzinha fofíssima, a Petit Steel, que eu fiz a cirurgia, né, de, de triquíase, de carúncula, e assim, foi ótimo, porque o olho dela era muito exposto. Então a gente Sim, resolveu um problema, mas o que que a gente fez? A gente protegeu muito mais o fecha mais o olho. olho. É, Coapta melhor as pálpebras, é. toca uma pálpebra na outra ao piscar, porque quando o olho grandão às vezes não toca, só ajuda, só tem, além da prevenção do olho Poder saltar, né? saltar. Esse caso aqui é um caso também que eu queria que os tutores prestassem atenção, quando o paciente também fica muito incomodado, é muito parecido com o intrópio, mas na verdade esses são os cílios, né? Que não sei se dá para ver nessas Pera aí imagens, que eu vou mostrar com o meu dedinho. é a famosa distiquíase, porque o cílio nasceu na parte, Ou cílio normal. esses cílios aqui estão na parte muscular. Esses aqui a doutora está mostrando nasceram na parte tarsal da pálpebra, na parte mais interna. E aí toca o dia inteiro o cílio incomodando, lacrimeja demais, olho vermelho, irrita, faz uma ceratite, né? Inflama a córnea. E é difícil de um tutor ver, né? Não É dá pra muito ver. É. difícil. A gente tem que ver
com lâmpada de fenda, tem que colocar uma luz. E aí, às vezes, os tutores não sabem, mas também não é um caso difícil de corrigir. Tem muito filhote que já nasce assim, né? Principalmente Shih Tzu. Principalmente Shih Tzu. E aí a gente tem algumas técnicas para eliminar esse cílio cirurgicamente, né? Para não voltar mais. É igual uma depilação, você tem que destruir o folículo, né? O folículo piloso, da onde nasce o pelo. Se só arrancar, ele Vai nascer de volta. novo. Ele É volta. até interessante essa foto, mantém ela por enquanto. Eu vou até aproveitar minhas tutorinhas que estão assistindo. Eu atendo muito Shih Tzu com dischiquias. Então, assim, o que acontece? Eu tento explicar o que a gente vai fazer. Algo que nem aqui nós estamos, teoricamente, dois só, Uhum. né? Dois cílios. Mas, assim, normalmente tem vários, né? Sim. E muitas vezes superior e inferior. Sim. Então, tem várias técnicas. Mas, assim, nesse caso, acho que talvez você faria a mesma coisa. Talvez a gente tiraria só essa glândula que nasce esse cílio. Isso mesmo. E aqui tem várias glândulas. É, uma das técnicas, como você descreveu, é somente remover cirurgicamente aquele folículo. Faz por dentro ou uma V-plastia, remove ali aquele, aquele conteúdo onde nasce o Uhum. pelo e maravilha. Agora, quando são muitos, Então, não tem como aí você tirar. não dá para ficar tirando todos, né? Aí Teve tem uma tutorinha que falou, mas por que que você não pode ir lá e tirar tudo? Eu falei, não, não posso. Eu vou atrapalhar a composição da lágrima. sim, A gente não pode fazer assim, né? Então, teoricamente, eu não posso tirar todas as glândulas dessa pálpebra, né? Não não posso chegar pode. aqui e fazer... Até ali tem um também. Dois. É o Você mesmo caso. imagina isso toda hora cutucando esse olho. Você vê que é até uma córnea judiada, né? É, Você vê que já é uma córnea já judiada. tá ali a córnea esbranquiçada, né? Eu acho que Acaba. esse cachorrinho ele tem triquias de carúnculo. Ó, parece Tem que a também. pálpebra tá, né, mais virada, tem um pouco de pelo ali que nasce pra dentro, né? Eu acho que é um Shih Tzu esse. É um Shih Tzu, Imagina, é um Shih Tzu. imagina você, tutor, com um cílio desse o dia inteiro batendo no seu olho. Imagina o que isso incomoda. E então eles são guerreiros, né? Porque eles não demonstram, né? Se fosse a gente, estaria na Nossa, você... UTI, né? Não, a gente já tinha ido. Cara, tem alguma coisa cutucando meu olho que eu É, não tô sabendo o que que é. porque é como você falou no começo, a gente tem uma sensibilidade muito grande nos olhos, Muito. né? E os receptores de dor estão muito na córnea, né? E quando a gente São muito compara. superficiais, né? É, e aí qualquer toque é sensível, né? E incomoda demais, né? Incomoda. E aí, até teve uma tutorinha que falou assim, nossa, mas por que que ele não tá com dor? Era uma úlcera tão profunda que aí eu falei pra ela, meu, não tem nem mais nervo pra ele ter dor É, ali, né? Então, assim, já é uma úlcera profunda, a córnea já tá tão danificada que realmente, mas ele nem pisca, não tem dor. Mas é porque já é um caso mais avançado, porque qualquer caso mais agudo é, o animal vai sentir dor, ele vai piscar, ele vai querer coçar, é diferente, né? Ah, esse daí é uma úlcera de córnea. Eu até coloquei para os tutores ver, né? Na verdade, essa úlcera é da Júlia, minha lindona, que eu atendo, Shih Tzu. Meu, é que eu não achei a primeira, mas ela era um ponto. Ela era assim, tipo, um ponto. começou pequenininho. Ponto de nada. Eu falei, nossa, uma semana de colar, cara, nem isso. Com os colírios, resolvemos o problema. Ela também tem triquez de carúnculo, ela tem lá, né, um trópio medial aqui, tem coisinhas que a gente vai mexer, tem as dobrinhas próximas do nariz também que seria interessante remover, mas era um ponto. O tutor falou assim pra mim, doutora, tá muito bom, ela tá bem, tipo, tava com 4 dias de tratamento, deixa eu tirar pelo menos um pouquinho o colar. E nisso eu tive culpa. Porque, tipo, era um ponto. Uhum. Eu falei, tá, então tira com muito cuidado pelo amor de Deus, na hora de dormir você coloca, fica do lado dela. Beleza, foi uma semana depois, ela chegou toda feliz ali e tal. E a gente corou, tava desse tamanho. Então, maior. Tava maior. Aí eu mostrei pra ele, eu falei, olha isso, o que era um ponto, olha o que que virou.
né? E aí, eu acho que tem uma outra foto. Aí depois colocou o colar certinho, bonitinho. Fez uma semana assim, falou, doutora, eu não tirei para nada. É comida na boca, água na boca, cocô e xixi vai fazer com o colar. E aí, eu acho que o Fábio vai colocar depois. Ó, aí já diminuiu. Já vai diminuindo, né? Até para explicar, né, na verdade. Esse é uma fluoresceína, é um corante que a gente usa, na verdade, para é que a córnea ela tem várias camadas, assim. Então, teoricamente, se a gente pingar um colírio, qualquer coisa no nosso olhinho, a lágrima vai cair. Porque ela não entra, repele líquido, né? Até se o Gui puder explicar de uma forma mais legal para os tutores. Então, assim, repele a córnea quando ela tá íntegra. Quando ela não tá, a segunda camada, tipo, perdeu essa primeira camadinha que é onde a gente coloca a lente de contato, a segunda é esponja. Sim. Ela chupa. É Por isso que a o- gente usa o corante. as camadas são 5. 5 A camadas. primeira camada, que é o epitélio, ele é um para-choque. O corante não gruda nele, não cora, não adere. Então, aonde não tem o epitélio, porque fez um machucadinho, dali para baixo cora. Então, Que a gente não consegue muito no nosso olho. então Qualquer dia a gente traz uma córnea uma com as 5 córnea. camadas, assim, seria legal, pra gente poder ver, igual a gente desenha no ambulatório, pra Uhum. poder desenhar pra Ah, eles. eu sou desenhista. Eu adoro. Meu, todo mundo sai com uma receita com olho. É, o Não meu, tem jeito. o meu, quando eu Você vejo no também? final do dia, tá tudo um monte de Eu desenho. Tem mando, tutor que não, fala, eu mando o olho pra eles. Eu mando a receita com o meu o desenho. meu desenho numa outra folha, aí eles falam assim, eu posso levar? Nossa, tá tão bem explicado. Eu falo, É. mas tá um garrancho. Aí, Não, mas só mostrar pra família, mostrar pro marido. preciso levar, porque senão eu não vou saber explicar pra minha Eu não sei esposa. você, mas eu desenho e parece humano. O seu É, também não? o meu Tipo, eu é, desenho, coloco aqui. sim, Olha, a gente acaba desenhando que nem humano, né? é. Mas Eu já como se fosse tô, um olho de humano. e eu tô já desenhando e escrevendo de ponta cabeça, porque Pra ele poder geralmente entender, né? eu já eu tô desenvolvendo essa técnica já de escrever ao contrário de ponta cabeça, é muito engraçado isso. Mas é Bom, a gente tava falando da córnea, importante. então assim, então tipo por isso que cora, né? Isso. Porque essa segunda camada, ela puxa, é uma esponjinha. Então você coloca um corante que chama fluoresceína, né? E você coloca, você pinga um colírio ou coloca uma fitinha, isso aí você já virou talvez nas consultas. E aí fica verde. Se você lavar e ficar tudo normal, é porque não tem essa lesãozinha na córnea, que é a primeira camada. Aonde corar, que foi o que aconteceu na foto antiga, é porque tem a lesão. Sim. E aí você vai vendo diminuindo, 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 ou aumentando, aumentando, depende, até sumir. E tanto é que o Fábio não colocou. A foto, agora coloca, tipo, foi diminuindo, aí. Aí, tipo, teoricamente eu usei o mesmo corante. E não corou. Por quê? Porque reptilizou. Cicatrizou. Formou um epitélio novo ali e agora o corante não cola mais, não Não cora entra mais. mais. Ali dali, acabou. Vai embora. Olho calmo, bonito, Bonito, branquinho, gostosinho, acabou. Você tranquilo. viu, ó, o corante ali manchando os pelinhos, mas na córnea nada. É, dá um trabalho pra tirar isso aí depois. Dá. Não, os tutores querem me matar. Porque É, eu falo assim, não, mas deixa assim. Deixa assim, doutora, vai manchar minha casa inteira. Porque o é. cachorro vai coçar, não sei aonde. Puta, eu É fico uma foda. hora. Demora mais pra tirar do que pra diagnosticar. Mas sabe qual é o problema? A gente pode até usar a fitinha, beleza, a gente tem a fitinha lá. Mas muitas vezes, ainda mais quando você quer ver se tem obstrução do ducto no vaso Sim, lacrimal, você acaba tendo que colocar mais. Cara, não tem como. é. Eu E a tento ser maioria, muito delicada. tá obstruído, acaba, né? Acaba saindo, né? Que é o famoso teste de Jones, né? Que a Isso. gente não consegue pra ver se sai no focinho, né? Pra quando esse mesmo produto, a fluoresceína, a gente usa pra esse outro teste também, né? Que é É. pra ver se o ducto tá desobstruído. Mas eu sempre falo com eles, o cachorrinho, na verdade, ele não chora assim que nem a gente, né? Não sai por aqui, né? Então a lágrima que é produzida, ela entra num ductozinho aqui no cantinho do olho e vai sair pelo nariz, É, né? E alguns cachorros realmente não tem. Ou tem. porque é tortinho, né? Sim. Ou porque tem uma obstrução. A raça, às vezes, também é mais tortinho mesmo, esse ducto. E é um teste que a gente faz para ver se realmente está passando. Principalmente aqueles cachorrinhos que têm a lágrima mais ácida e É. marca o rostinho, né? Tem paciente que nasce sem a púncta do ducto. Sem a aberturinha É, dele aqui, né? não nasce sem a genesia de púncta mesmo. E, e aí fica tudo molhado aqui, fica um odor
desagradável, mancha, Dá dermatite, muitas vezes. dermatite, porque acaba ficando úmido, Uhum. bactéria se aproveita. A ferritina da lágrima, que tem na saliva também, deixa marronzado. Então, é um problemão, né? O É. ducto nasolacrimal obstruído, às vezes é alérgico, né? Mudando a alimentação, por exemplo, se for um caso de hipersensibilidade alimentar, o ducto desinflama, abre, a lágrima flui pelo ralinho do olho, né? Que é esse furinho que sai. Você tem boa resposta, assim, se, por exemplo, beleza, tem o ducto, tem a abertura, tá tudo direitinho. Com o uso só de corticoide mesmo, Tem, de colírio? tem. E você pede para Responde. fazer a massagem com um sorinho para poder ir ajudando. Sim, eu peço para fazer uma num recipiente com água morna, colocar um shampoozinho, né? E porque caso Tipo for um shampoozinho hipoalergênico ou um Johnson de bebê, isso. um neutro infantil, Tá. faz eu até brinco, ó, vai ser o dia do spa do seu pet, então vocês vão ficar fazendo aquele carinho gostoso, lavando aqui para ver se desobstrui, né? E aí fazem uma investigação, ver se é alérgico alimentar, né? Ou se de repente é mesmo uma questão mais um debris, que uma gordurinha a mais, mas a priori, para tirar aquela questão aguda, né? De estar muito tudo molhado, esse cachorro chega tudo. E aquele medo, né? A gente tava falando agora. Nessa de estar molhado, ele faz um machucado por causa de uma úlcera de córnea, de querer enxugar, né? De querer coçar, esfregar. Então, para tirar essa fase aguda, um colírio à base de corticoide resolve bem. Abre. Tá, mas você falou que você faz essa misturinha com água morna e shampoo. Mas, por exemplo, você pede para colocar água morna e o shampoo como se fosse um colírio? Não, não. Só Lavar. fora. Lavar. É. Lavar aqui uma gaze, né? E ensaboar aqui essa parte aqui do focinho, da carúncula, né? Para poder ver se desobstrui aqui o ducto, É. né? Eu faço isso também. E aí, uma coisa que eu falo também, né? Porque assim, lógico, como tá diluído, pode cair um pouquinho no olho, mas não teria problema, porque é neutro, enfim, né? Sim. E eu peço para realmente pegar uma água para injeção, um sorinho fisiológico, e colocar dentro do olho e fazer essa mesma massagem. Porque Ah, aí, então. teoricamente, a gente tem um jatinho por cima, né? E Uhum. a massagem. Ah, tá, entendi. Tipo, É, uma boa ideia é uma boa também. ideia, porque a gente pode fazer, eu acho que dá uma resposta legal isso. E de repente essa massagem limpando, lavando, né? Que eu acho que vai até ajudar na parte das dermatites e da. Acaba prevenindo outros problemas, né? E colocando. Pode ser um colírio, é que nem eu falo, pode ser um colírio lubrificante, que a gente vai ficar gastando o colírio, né? E hoje em É, dia os que a gente mais gosta não são baratos, né? é, Então, de repente, um sorinho fisiológico, uma água para injeção, colocar realmente dentro do olhinho e começar a massagem desde o do canto, né? mas assim, a massagem ajuda demais, mas nos meus casos, lá pelo menos a grande maioria é alérgico. É alérgico. Eu não sei o que está acontecendo, né? Muita alergia ultimamente. Eu não sei se é por causa das rações, eu não sei te falar. Eu sei que assim, é impressionante. Nós, oftalmologistas, a gente acaba vendo muita alergia, Uhum. né? Muito paciente idoso, né? A gente acaba sendo, por causa da catarata, Uhum. vem muito cachorrinho mais velho pra gente. E por causa das alergias que afetam muito o ouvido, o olho acaba sendo afetado também, né? Então, nessa rotina diária, a gente vê muita alergia hoje em dia. Não sei Eu se é tenho assim lá com muita, você, nossa. muita dermatite. E precisava um dia fazer uma linha cronológica da história para tentar entender, né? A gente, os veterinários se juntarem aí um dia, discutir sobre essa questão, porque eu tenho 54 anos. Na minha época, não era igual hoje. Hoje, o cuidado com os pets é Uhum. muito diferente da época dos meus pais, né? Antigamente, o, era raro ter um cachorro comendo ração. Isso eu tô falando quando eu Sim. tinha 15 anos, né? Uhum. 40 anos atrás. Então,
Será que com o advento da ração, né? Porque a ração ela veio, chegou e ela foi um marco, né? Porque ela é prática, né? Muito prático, né? Hoje em dia ninguém tem tempo para E ficar teoricamente completa. É, completa, né? Toda balanceada. balanceada. Eles ficam É. anos desenvolvendo aquela Uhum. fórmula para deixar tudo certinho, né? Proteína, tudo. Mas será que isso trouxe para os canídeos, né? Esses descendentes Uhum. dos lobos, né? Se a gente for pegar na história, enfim, é uma outra conversa Não, para mas é nós interessante, é. para um futuro aí, porque inevitavelmente, não sei se já aconteceu com você. Ai, doutor, meu cachorro tem lágrima ácida e eu vi na internet que vende uma ração para lágrima ácida. Uhum. Que na verdade, eu creio que essa ração, para esse paciente em específico, cause menos alergia. Você entende? Uhum. Não é que a ração A para o cachorro, para o Rex, ela cause, ela não seja boa, e a B, ela vai acabar com a lágrima ácida, ela vai deixar a lágrima alcalina, Uhum. né? É isso que os tutores entendem. Na verdade, a ração B, ela deve ter algum outro componente Nos que não é. cause alergia, que não feche o ducto, né? E aí sumiu. Mas por quê? O ducto abriu e a lágrima está indo embora para o lugar certo. É. Não porque a lágrima se transformou em menos ácida, como eles dizem. Você Mas entende? eu entendo. Mas assim, o que acontece é que muitas vezes, às vezes, tipo, o ducto não abre, né? Porque a gente não fez nada, teoricamente, e mudou a ração. Então, realmente, a composição da ração deve ter alguma coisa que alcalinize um pouco mais o pH, ou que dê menos alergia, ou seja o que for. Ele acha que resolveu, por quê? Porque parou de manchar. Sim, Continua molhado, porque não sai pelo nariz, mas não mancha, é. né? Então tem essas coisas que eu acho que é interessante. São duas coisas diferentes, né? Uhum. Você alcalinizar um pouco esse pH da saliva, da lágrima, e você ter ela saindo pelo lugar que ela Correto. deveria sair, correto, né? Mas isso é bem interessante. E outra coisa que eu falo bastante é assim, a gente tem que lembrar que pele tá em todo lugar, né? Então, Sim, assim, a pele tá aqui. Então, as pálpebras, elas têm pele, né? sim, Então, se o animal está com dermatite, ele pode estar com, né, com uma blefarite, uma inflamação nas pálpebras. Então, isso aqui vai estar inflamado, né? sim, Ouvido tem pele, né? Que nem eu falo sim, para o tutor, olha aqui, ó, aqui tem um conduto, mas aqui é pele, né? Então, isso que você falou é uma coisa bem interessante. Os animais alérgicos, né? Eles acabam tendo problemas oftálmicos secundários à alergia. sim. Ontem foi um paciente, o, até o nome dele me deu uma ideia, que eu acabei ontem indo tomar vinho, mas ele chama Malbec. Malbec? É, Cara, eu não atendo Malbec, olha aí. o Malbec chegou com, ele é preto, né? Aqui, ó, crostas, assim, parecia que tava de Grudado. óculos. Crosta, tudo só Ah, no entendi. blefa, Pele. uma Uhum, blefarite, assim, só na pele. Esbranquiçada, sabe? uhum. E ele é pretinho, todo branco assim. E pra mim é uma alergia, ou pode ter comido alguma coisa. Perguntei pro tutor, ele falou: ah, ele às vezes fica na garagem e passa umas crianças. Ele é tão amoroso, essas crianças dão coisas para ele comer, né? Mas. E é um paciente que come alimentação natural, não Tá. come ração. Só que à base de frango. Ele tava me contando que ele cozinha, né? Os miúdos do frango, o peito do frango, o coração de galinha. Eu não sei se com você acontece isso também. É muito caso de paciente com uma dieta voltada para frango, assim, se tem esses problemas de pele. Porque, Sim. nossa, é incrível, né? Gui, eu já cheguei na conclusão que eu já falo pro tutor. Pra começar, esquece o frango. É, Tipo, eu cheguei nessa conclusão agora, assim. Uma doutora sempre comeu, não, esquece o frango. Então, vamos pensar? Esquece o frango. Esquece o frango. É, a princípio,
era peixe, era cordeiro, não sei o que lá. O que que a gente tem hoje que eu vejo pros dermatos, né? Cara, filé mignon suíno. Então tá, então você vai no filé mignon suíno, que é mais branquinho. Você compra ele moído, não tem problema que você coloca. Cara, esquece o frango. É, Porque não tem jeito, Gui. é, É então. assim, é, tem coisas, tem coisas que é assim, esporádico. Por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Eu não gosto muito, eu fico um pouco receosa com ovo, né? Porque eu acho que eu atendo muito cachorro alérgico, então, enfim. Eu atendi um galgo e, assim, não tinha por que ele ter alergia. Cara, um cachorro que come uma ração de boa qualidade. Galgo não costuma ter alergia alimentar, Uhum. né? Então, teoricamente, não via muito propósito para isso. Ele começou a ficar com alopecia generalizada. Tipo, não tinha causa. Não era Demodex, não era. Tipo, tava Sim. tudo assim. Você não tinha uma causa para isso. Tipo, aí ela falou: Não, doutora, ele sempre comeu um ovo por dia. Eu falei: Cara, tira o ovo. Só tira o ovo cozido. Ela tirou. Pá, Acabou. acabou. É, Voltou todos os pelos. Não quer dizer que todos vão ter. Mas você entende que realmente é uma coisa diferente. É uma coisa que pode ter sim. problema, entendeu? Alimentar. Então, assim, o ovo, cara, era um ovo cozido. Ela falou: Meus cachorros sempre comeram, não fizeram nada. Esse cachorro em Esse, questão é isso que tirou o ovo, acabou. Nem isso, vitamina precisa mais. esse exemplo que você está falando é interessante, porque às vezes esse ovo para um, nada, de boa, tranquilo, mas para o outro causa. E então frango, ovo também peço para tirar da alimentação e substituir pela carne suína, né, de preferência mais magra que tiver. E dá bons resultados também. É gostoso saber que bate, né, é a As mesma condutas rotina, né? e o que a gente vê O que a gente vê no dia a dia, dia a né? dia, É cara. muita Tipo, coisa. a resposta é muito legal. Gente, foi muito, muito, muito importante estar junto com o Gui aqui falando de oftalmologia. Foi muito agradável, Gui. Obrigada. Eu que agradeço. Tudo isso é um assunto muito relevante para a veterinária, É né? muito bom. Muito. E o que eu gosto demais é poder ajudar aos tutores identificarem problemas que às vezes eles não vão conseguir identificar. E com essas dicas a Eu acho que gente a gente conseguiu, né? consegue. Passar algumas coisas para eles poderem identificar e correr para o veterinário. Obrigada, Muito Gui. obrigado, É viu? sempre muito bom estar com você. Vamos marcar mais. Pode chamar. Gente, beijos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.